Olá! É um grande prazer estar na 5ª edição do Senated, o Seminário Nacional de Tecnologias na Educação. Mais uma vez agradeço a querida Cristiane Mendes pelo convite. É sempre muito bom dividir a tela com meus colegas e podermos discutir as melhores estratégias, ferramentas e tendências na educação para transformar a nossa sala de aula e o melhor de tudo, poder trocar e crescer com você, que nos prestigia e que a cada ano nos desafia a trazer novos temas. Na educação à distância, ocorre o desenvolvimento de atividades e práticas educativas por meio da tecnologia, permitindo ao aluno trabalhar em tempo e espaço diferentes do professor que planejou e propôs as atividades a serem realizadas sem sua presença física, mas sim utilizando recursos tecnológicos. O conteúdo da palestra está pautado na legislação vigente para as instituições de educação superior à distância no Brasil. Porém, como é o ensino superior que dá as referências aos demais segmentos da educação, seja ela básica ou corporativa, as informações apresentadas aqui podem ser consideradas para esses segmentos. Ou seja, agora com a possibilidade de 20% de EAD para o ensino médio diurno e 30% para o noturno, teremos muito trabalho pela frente. Para ofertar apenas 20% na modalidade à distância de cursos presenciais ou para ofertar cursos completos na modalidade à distância, por legislação, é necessário criar um núcleo de educação à distância. O nome pode variar, pode ser Centro de Educação à Distância, Departamento de Educação à Distância, Departamento de Educação Digital e Novas Tecnologias e por aí vai. Para facilitar e seguir o que ainda consta em nossa legislação, vamos usar NEAD como nomenclatura base. Para a implantação de um núcleo de educação à distância, sempre ocorre um elevado investimento, ao contrário do que muitos acreditam. A redução de custos virá com o tempo, pois o ganho está na escala. O começo é sempre bem difícil. A estrutura do núcleo de educação à distância pode apresentar uma estrutura enxuta, porém deve contemplar todos os profissionais, sejam eles técnicos ou acadêmicos, voltados ao desenvolvimento de disciplinas e cursos adequados ao padrão requerido pelos referenciais de qualidade para a educação superior à distância. A seguir, um modelo de organograma, ainda que no início o gestor geral de EAD possa assumir o papel das coordenações intermediárias. Os nomes e as atribuições dos cargos podem variar de uma instituição de ensino superior para outra, pois também vai depender de suas atribuições. O projeto de educação à distância deve ser elaborado pelo gestor geral da EAD, que deve ser um educador. A experiência na docência e na concepção de cursos, projetos e programas é imprescindível para o gestor de um núcleo de educação à distância. Assim, ele precisa ter amplo e sólido conhecimento sobre as bases estruturais e pedagógicas que sustentarão os cursos ofertados. O gestor do núcleo é responsável final por todas as ações, incluindo planejamento, gestão de pessoas, finanças, logística, fiscalização e integração entre os demais setores institucionais. O profissional deve ter conhecimentos nas áreas de gestão educacional, técnicas de ensino-aprendizagem, docência, design instrucional, gestão empresarial, logística, produção de mídias e uso de tecnologias. Interessante ser, pelo menos, mestre e ter especialização em EAD.
respondem ao gestor geral do núcleo a coordenação pedagógica, a coordenação administrativa e a coordenação de mídias e tecnologias. Para a coordenação pedagógica, vai depender se são cursos presenciais com disciplinas EAD ou cursos ofertados totalmente à distância. No caso de cursos EAD, se o coordenador do curso for específico para EAD, deve compor a coordenação pedagógica. Caso o coordenador seja o mesmo do ensino presencial, pode-se contar com um coordenador adjunto de curso EAD. A tutoria EAD também é subordinada à coordenação pedagógica. No caso de apenas 20% de EAD nas disciplinas presenciais, os coordenadores de curso não integram a coordenação pedagógica EAD. Continuam vinculados ao ensino presencial. Na coordenação administrativa específica para as instituições que ofertam cursos totalmente à distância, estão alocadas as atividades relacionadas à logística, à secretaria, à supervisão de polos, quando for o caso, ao patrimônio e aos serviços. É muito comum nas IES que a secretaria seja a mesma do ensino presencial, mas que tenha uma célula especializada para atender às demandas EAD. Para a gestão dos polos e da logística, é preciso ter profissional específico para tais atividades. Não entraremos em detalhes na prospecção, implantação, expansão e gestão de polos, dada a complexidade do tema. Fica para uma próxima oportunidade. A coordenação de mídias e tecnologias poderá contemplar inicialmente o setor de material didático e o de suporte técnico educacional. Normalmente, a manutenção de hardware é feita por setor específico, mas conforme o núcleo de educação à distância for crescendo, poderá contar com seus próprios profissionais, que devem ter conhecimentos de manutenção de computadores e redes. Um TI somente para atender o EAD é muito difícil. Ocorre apenas em grandes instituições de ensino superior atuantes na modalidade, já com elevado número de alunos e polos. Alternativamente, a gestão geral do EAD pode contar com consultoria ou assessoria técnica, que deve ser contratada temporariamente para auxiliar em demandas específicas, como, por exemplo, na implantação do ambiente virtual de aprendizagem. E ainda com o assessor da diretoria EAD, que o auxiliará tanto nos processos internos quanto na ligação com os demais integrantes da instituição e clientes. Eu disse alternativamente, pois com as estruturas cada vez mais enxutas, nem sempre é possível. Considerando que a instituição de ensino superior opte pela produção interna de material didático, devemos estar cientes de que se trata do setor mais sensível de um núcleo de educação à distância e que estará subordinado à coordenação de mídias e tecnologias. Vamos detalhar aqui como ocorre o seu processo, desde sua concepção até a disponibilização na plataforma. Considerando a opção por design instrucional fechado, o produto resultante deve ser rico em conteúdos bem estruturados, mídias selecionadas e feedbacks, sendo esses automatizados ou de correção manual, desde que pautados em critérios quali-quantitativos de participação e avaliação, previamente estabelecidos e inalteráveis. Para garantir a qualidade do material produzido e sua respectiva disponibilização na plataforma, no mínimo, precisamos contar com os seguintes profissionais:
O professor conteudista é aquele que atuará como autor do conteúdo da disciplina e que deve ser contratado por demanda. Deve ser um profissional com formação e conhecimento avançado nos assuntos abordados na disciplina sob sua responsabilidade. Deve passar por uma capacitação voltada à formação de professor conteudista EAD, adequando-se à proposta de trabalho da instituição de ensino superior, a iniciar pela elaboração de um plano de aula baseado no plano de ensino institucional, cuja intenção é transportar o conteúdo do ensino presencial para o virtual, fazendo uso da linguagem dialógica e imagética necessárias à EAD, a fim de alcançar um aprendizado de qualidade, superando a distância existente entre professor e aluno ao adequar o conteúdo às diferentes formas de exercitar e avaliar a construção do conhecimento. Além de ser especialista na área, o ideal é que tenha atuado como professor da mesma disciplina, pois sua experiência em sala de aula presencial irá enriquecer muito o material didático, pois ele já se antecipará aos possíveis questionamentos dos alunos, tornando o material ainda mais completo. O revisor técnico é o profissional que, na condição de especialista, deve exercer a função de revisar todo o conteúdo presente no material apresentado pelo professor conteudista, a fim de que possa verificar a atualização, pertinência e forma de abordagem dada ao conteúdo trabalhado. É o responsável por chancelar todo o conteúdo desenvolvido, bem como propor alterações que visem garantir a densidade e a profundidade de acordo com as especificidades e necessidades de cada disciplina e curso. A opção pela contratação de um revisor técnico EAD é amparada na crença de que um novo olhar pode encontrar falhas não visíveis ao próprio autor. Para evitar saia justa ou qualquer forma de intimidação, a revisão técnica deve ser feita às cegas e, no melhor dos mundos, autor e revisor técnico não devem se conhecer. As alterações sugeridas serão analisadas pelo autor. Caso ele não concorde, cabe ao coordenador do curso solucionar o conflito, de acordo com o que está previsto no projeto pedagógico do curso. O designer instrucional para EAD é o profissional responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento de todo o material da EAD. O design instrucional apoia o professor conteudista na elaboração do plano de aula, do desenho pedagógico, assim como na abordagem do conteúdo, orientando o docente sobre a adequação à linguagem dialógica e imagética, além de promover a interação do docente com o revisor técnico, o revisor de textos e toda a equipe de gravação de áudio e vídeo. O design instrucional é o responsável por projetar soluções para problemas educacionais específicos e sua atuação na EAD requer conhecimentos avançados em informática, didática, metodologia, linguagem, interação, interatividade e interdisciplinariedade. Este profissional deve ter formação em pedagogia, comunicação social, letras ou design educacional, preferencialmente. Pós-graduação em design instrucional para EAD virtual é sempre um diferencial. Excelente nível cultural e criatividade são pré-requisitos para um trabalho de excelência. O preparador e revisor de textos é o profissional com formação em letras ou jornalismo. Sua prática consiste em revisar todo o material produzido pelo professor conteudista, a fim de observar a aplicação de recursos linguísticos e gramaticais,
harmonia, clareza e concisão de todo o material pedagógico em produção e até redação de conteúdo complementar. Excelente nível cultural é imprescindível para que o resultado seja um trabalho de excelência. O design multimídia é o profissional especialista em comunicação e design. Na EAD, é o responsável pela multimídia, utilizando softwares específicos de manipulação para design de recursos, páginas web, imagem, vídeo e som. Ao receber os materiais, ele responde pela identidade visual da disciplina. É um diferencial saber programar, uma vez que a programação é essencial para a criação de material didático interativo. Este profissional deve ter formação em design e áreas afins. No início, é bem difícil que um núcleo de educação à distância tenha seu próprio estúdio. É muito normal que inicie fazendo uso dos estúdios utilizados pelo curso de comunicação social. Mas, assim que possível, tenha o seu próprio estúdio. Isso trará autonomia. Mesmo sem estúdio próprio, tenha pelo menos em sua equipe um produtor de vídeos EAD, responsável por planejar as produções de conteúdo, elaborar roteiros e marcações para as melhores tomadas, manipular equipamentos, captar, editar e finalizar imagens, vídeos e áudios. É bom que tenha conhecimento em iluminação. Sua formação deve ser em rádio e TV. Finalizado o conteúdo, entra o analista de suporte técnico educacional EAD, profissional responsável por criar cursos e disciplinas e subir o material na plataforma e ainda atender, dar suporte e buscar soluções para os problemas técnicos encontrados por alunos, professores e tutores EAD, além de monitorar e identificar as falhas no ambiente virtual de aprendizagem. Sua atuação profissional deve basear-se em conhecimentos nas áreas de programação e das especificidades do ambiente virtual de aprendizagem escolhido para hospedar os cursos e as atividades. Como dar atendimento pessoal, por telefone e por e-mail, deve ter escrita impecável e agilidade nas respostas. Com o material didático institucional pronto e já disponível na plataforma, é hora de iniciar as disciplinas. Agora é hora da coordenação pedagógica atuar. Segue exemplo para a oferta de 20% de EAD em cursos presenciais no formato híbrido, ou seja, ao fazer uso do ensino online, o aluno terá algum controle sobre o tempo e o ritmo do seu aprendizado, mas contará com momentos presenciais para colocar em prática tudo o que aprendeu, de preferência com o uso de metodologias ativas de aprendizagem. A etapa online se dará quando aluno e professor estiverem separados geograficamente e ou temporalmente, isto é, não se encontrarem em um mesmo local no mesmo horário. Justamente por isso, será necessário, nesse período, o uso de recursos digitais para interagir e trocar ideias e conhecimentos entre si, apoiando o processo de ensino-aprendizagem. Neste exemplo, a instituição optou em ofertar algumas disciplinas na proporção de 75% EAD e 25% presencial, desde que não ultrapasse o teto de 20% do total da grade horária do curso, conforme previsto por legislação. O conteúdo pode ser dividido em 3 etapas online, nas quais o aluno deverá estudar todo o conteúdo proposto,
realizar todas as atividades de autoavaliação que estão disponíveis ao final de cada sessão de estudo e participar da atividade avaliativa proposta em sua sala de aula virtual. Nas etapas 1 e 3, haverá um trabalho e na etapa 2, um fórum de discussão. E ao final de cada etapa online, uma avaliação à distância. Já na etapa 4, destinada à revisão do conteúdo, uma atividade de revisão composta por questões objetivas. Durante toda a etapa online, o aluno poderá contar com espaço para tirar dúvidas com seu tutor EAD e compartilhá-las com seus colegas por meio do fórum de dúvidas. Ao término da etapa online, o professor terá acesso às informações personalizadas sobre o desempenho dos alunos. Dessa forma, ele conseguirá agir com maior eficiência nas necessidades de aprendizado da turma e com maior rapidez, já que poderá desenvolver estratégias de acordo com as informações levantadas durante essa fase. No dia da etapa presencial, o professor poderá realizar uma rápida explanação sobre o tema e, na sequência, propor uma atividade. O encontro presencial é a oportunidade para que os alunos possam esclarecer dúvidas, realizar atividades, trocar conhecimentos e fixar a aprendizagem. O sucesso da sala de aula invertida na educação superior em universidades de diversos países do mundo, incluindo instituições de referência como Harvard e MIT, confirma que esse modelo chegou para revolucionar a relação dos alunos com o conhecimento. Nesta etapa estão envolvidos os seguintes profissionais: o professor responsável pela disciplina EAD, que atua como coordenador da disciplina. Sua responsabilidade consiste em elaborar a cada semestre novas atividades, como fóruns, bate-papos, listas de exercícios, dinâmicas e outras tarefas a serem aplicadas no ambiente virtual de aprendizagem, além de esclarecer dúvidas técnicas dos conteúdos para os tutores EAD. É o responsável por conduzir os encontros presenciais. Esse profissional deve passar por um curso de formação de professor responsável pela disciplina EAD. O tutor em educação à distância, que é aquele que orienta, motiva, conduz e avalia os alunos no ambiente virtual de aprendizagem. É o agente motivador e orientador que irá acompanhar o aluno durante todo o processo de aprendizagem, realizando intervenções e estratégias de interação, apoiando os estudantes na compreensão do conteúdo, além de recomendar leituras, pesquisas e outras atividades. Responsável por feedbacks intermediários e finais nas tarefas elaboradas pelos alunos, bem como pela moderação de fóruns de discussão e chats. Caso esteja atuando na modalidade híbrida, pode auxiliar os professores responsáveis pelas disciplinas EAD nos encontros presenciais. O tratamento junto aos alunos deve estar pautado na afetividade, mas na medida correta, deixando o aluno caminhar no seu tempo e com autonomia. Esse profissional precisa passar por um curso de formação de tutor em educação à distância. Precisa ter formação aderente à sua área de atuação, além de passar por rigoroso processo de seleção que deve ter a redação como critério de eliminação. É preciso saber escrever muito bem, articular ideias, construir textos, argumentar. A experiência do tutor EAD não é medida por seu tempo de atuação na modalidade, mas pela qualidade do serviço prestado, de como ele interage com os alunos, pelo domínio do conteúdo.
Aqui, não vamos destacar o tutor presencial, uma vez que em nosso modelo não estamos considerando polos de apoio presencial, pois estamos focando nos 20% de EAD em cursos presenciais. Numa próxima oportunidade, discutiremos este papel tão importante. Um bom projeto de EAD deve prever a integração entre mídias, com recursos em textos, vídeo e áudio oferecidos no ambiente virtual de aprendizagem, além da utilização de ferramentas que garantam forte interatividade, tais como fóruns de discussão e chats, indo de encontro aos mais variados perfis de aprendizado. A perfeita integração entre as mídias pode ser observada nas ferramentas e recursos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. Como? O e-book de acesso offline deve contemplar o texto base. Para o seu desenvolvimento, deve-se priorizar a linguagem dialógica, no sentido de aproximar o aluno para que ele possa sentir o professor saindo das páginas do texto. O aluno EAD está frequentemente sozinho, assim é importante manter o diálogo e, para tanto, a produção textual precisa ser essencialmente didática e dialógica, com conteúdo desenvolvido pelos professores conteudistas a serem ofertados e complementados com links, vídeos e elementos periféricos relacionados ao conteúdo específico. A arquitetura da informação, por meio da inserção de elementos periféricos como mais, atenção, multimídia, curiosidade, entre outros, visa promover a autonomia acadêmica do aluno, o que o ajudará a garantir a condução e a efetivação de sua aprendizagem. Desta forma, o aluno passa a ter a possibilidade de decidir se precisa ou não do conteúdo inserido nos elementos periféricos e retornar a eles sempre que julgar necessário. As videoaulas, ainda que não sejam obrigatórias, estão cada vez mais se tornando indispensáveis. Para melhor resultado, as videoaulas devem ser curtas, respeitando, nos dias de hoje, o tempo da internet. Para melhor qualidade, as videoaulas devem ser gravadas em estúdios e com o apoio de profissionais técnicos de rádio e TV. A videoaula faz com que a função do professor se torne mais humana. Por esse motivo, ele assume as características de motivador, mediador de condutas, orientador de aprendizagem, um facilitador, aquele que torna possível o diálogo entre as mídias utilizadas e o contexto do aluno, tentando integrá-las. Alternativamente, a aula pode ser ao vivo, transmitida pela internet e depois ficar disponível para estudo. Um material interativo, que pode mudar de nome de acordo com a instituição, pode ser disponibilizado em páginas HTML5. Paralelo e alternativamente, o conteúdo pode ser gravado em áudio, caracterizando as conhecidas aulas narradas, além do texto e das videoaulas inseridas no mesmo material. Os professores se fazem presentes por voz, neste material, dialogando com o aluno. Ao final, devem ser propostos exercícios de autoavaliação, também por meio dessa mídia e as suas respectivas resoluções. O aluno pode ler ou ouvir quantas vezes desejar, ir e voltar, de acordo com a sua necessidade, enfatizando sua autonomia, sempre tão necessária à EAD. Para avaliar o desempenho dos alunos nas disciplinas no ambiente virtual de aprendizagem, devem ser disponibilizadas atividades avaliativas.
A quantidade e o tipo de atividades variam de acordo com a metodologia adotada, mas é bom mesclar os tipos de atividades e que a maioria ocorra por meio de ferramentas cognitivas, uma vez que leva os alunos à reflexão, manipulação e representação sobre o que sabem, ao invés de apenas reproduzirem o que o professor disse. No Senated 5.0, temos inclusive uma palestra abordando as ferramentas cognitivas. Não deixe de assistir. Na composição das atividades, devem ser incluídas tarefas, trabalhos ou portfólios. O nome pode variar conforme a plataforma ou decisão institucional. Trata-se de ferramenta cognitiva que tem por finalidade apresentar atividades contextualizadas, aliando a teoria à prática. O ideal é que o aluno que deseja saber se está no caminho certo deva poder entregar a atividade com antecedência, conforme critérios quali-quantitativos previamente estabelecidos. Os tutores em educação à distância devem proceder a uma primeira avaliação. Caso o aluno esteja cometendo algum tipo de erro, deve ser orientado a fazer os devidos ajustes e a entregar nova versão até a data de fechamento da atividade. Os objetivos devem estar claros e as instruções bem detalhadas. É imprescindível ter fóruns de discussão. Trata-se também de ferramenta cognitiva que permite a interatividade, mas não precisa ser em tempo real. O aluno irá participar no melhor horário de acordo com sua disponibilidade. É a ferramenta que permite a construção colaborativa do conhecimento. Centra-se na troca de experiências, saberes e perspectivas. Para um fórum ser considerado satisfatório e cumprir o seu papel, a participação do tutor à distância deve ser ativa, no sentido de mediar a participação dos alunos, incentivando-os, não apenas com parabéns, siga em frente ou coisas do gênero, mas comentando suas postagens. Precisa ficar evidente para o aluno que suas postagens foram lidas e foram importantes para o grupo. Os alunos, por outro lado, precisam ter regras claras. Como deve ser sua participação em quantidade e qualidade. O tema proposto deve ser inteligente, instigante. Por meio do acesso ouro, não deixe de assistir no Senated 3.0 uma palestra específica sobre a mediação eficaz dos fóruns de discussão avaliativos. Um tema que gerou um artigo em 2013 no Congresso Internacional ABED de Educação à Distância e de lá para cá inúmeras palestras, além de ter virado capítulo de livro. Um tema ainda muito atual. Para fechar a etapa online, uma avaliação à distância é sempre interessante, uma atividade de correção eletrônica. De caráter conceitual, deve contemplar questões objetivas, avaliando o aluno a cada unidade de aprendizagem ou por etapas avaliativas, como vimos no exemplo anterior. Momento em que o professor pode desenvolver questões no formato ENAD. Por exigência do MEC, a avaliação de maior representatividade na composição da média final da disciplina deve ser aplicada presencialmente. A avaliação presencial pode ser aplicada a qualquer tempo, mas recomendo sua aplicação no final do semestre. Não precisa ser necessariamente uma prova tradicional com questões discursivas e objetivas. Pode ser uma atividade realizada por meio das metodologias ativas de aprendizagem e até em grupos, desde que presencial. Cabe ao professor responsável pela disciplina e seus tutores EAD a sua aplicação, os mesmos que conduziram o semestre letivo, no caso dos 20% de EAD em cursos presenciais. Para cursos ofertados em polos de apoio presencial, cabe ao tutor presencial a sua aplicação. Importante frisar
seja para uma disciplina EAD em cursos presenciais ou para cursos ofertados totalmente à distância, que os alunos devem ser acolhidos por meio de módulo introdutório, o qual pode ser denominado como letramento digital, introdução ao estudo à distância ou ainda introdução ao método EAD. São apenas exemplos, já que cada instituição pode nomeá-lo como preferir. Nele, abre-se a oportunidade de aprender como estudar à distância, tirando o melhor proveito desta modalidade de ensino ao interagir com professores, tutores e colegas. O curso deve aliar a teoria à prática, evidenciada a preocupação com o planejamento das atividades. Para que cada um dos itens abordados funcione corretamente, é importante contar com indicadores de qualidade EAD. Mais uma vez, se você tem acesso ouro, poderá assistir a palestra sobre este tema no Senated 4.0. São indicadores genéricos e, portanto, facilmente adaptáveis à sua instituição. Estes indicadores poderão ir preparando sua instituição para alcançar a ISO 9001 em seu Departamento de Educação à Distância. Orgulhosamente, o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo é a única instituição de ensino superior a ter 100% dos seus processos EAD certificados pela ABNT, única instituição responsável pela elaboração das normas e técnicas brasileiras, e pelo Inmetro, que possui como missão prover confiança à sociedade nas medições e nos produtos e a adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços. Um bom design instrucional para EAD virtual, pautado em um bom projeto pedagógico, professores e tutores com excelente formação e comprometimento e ainda uma equipe multidisciplinar disposta a incorporar todas as mudanças que se fazem necessárias para acompanhar o ritmo da educação à distância são a garantia do sucesso. Mas não se esqueça, não basta apenas ter um núcleo de educação à distância bem estruturado. Para ofertar 20% de EAD nos cursos presenciais, é preciso que sua IES tenha um de seus cursos reconhecidos. Já para ofertar cursos totalmente à distância, é preciso que sua IES já tenha recebido credenciamento para atuar na modalidade. Montar um núcleo de educação à distância é imprescindível para que a modalidade seja autorizada, uma vez que faz parte dos indicadores que serão avaliados quando da visita do MEC. Para saber um pouco mais sobre o que falamos hoje, consulte o livro Pedagogia e Educação à Distância. Leia o capítulo sobre a mediação eficaz de fóruns de discussão avaliativos. Artigo apresentado no 10º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância, que virou capítulo de livro. Já no livro Grandes Temas de Educação 3, leia os capítulos sobre o planejamento e customização de videoaulas, sobre a ISO 9001 e sobre o curso de pós-graduação em Cinema EAD. Artigos apresentados no 23º e no 24º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância e que viraram capítulo de livro. Todos são relatos de experiência inovadora. Assim mostra a prática, o passo a passo dos trabalhos realizados em nossa IES. Para finalizar, não deixe de ler o livro de Robson Silva, Gestão de EAD. Se quiser receber um exemplar, me envie um e-mail com seu nome e endereço, que enviarei para os 10 primeiros. Prometo, tá? Muito obrigada pela sua audiência. Qualquer dúvida, podemos interagir pelo grupo criado especificamente para este fim, ou, se preferir, me envie seu questionamento por e-mail. E até uma próxima oportunidade.